Uma linda e abençoada noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão doutrinária aqui na tenda de Umbanda do Caboclo Pena Branca. O tema de nosso encontro nesta noite trata sobre o papel do sofrimento na lapidação do espírito. O papel do sofrimento na lapidação do espírito. Há dores que chegam como uma tempestade. Outras dores se instalam como se fossem uma neblina muito silenciosa na vida das pessoas. Algumas dores ferem o corpo. Há dores que são do corpo, que são dores que a gente sente aqui, na nossa carne. No entanto, existe um tipo de dor que não é um resfriado, que não é uma dor nas costas, que é uma dor que atravessa a nossa alma. Só que tem um detalhe. Todas as dores que existem, sejam do corpo, ou sejam aqui da nossa alma, elas trazem algo importante. Elas nos trazem lições. A Umbanda possui uma visão espiritual sobre isso, sobre o sofrimento humano, as dores humanas, que todas elas se manifestam para todas as pessoas, mas que não são necessariamente um castigo divino. Você sentir dor, você passar por determinado momento de provação na sua vida, não significa que Deus está te punindo. Tampouco que Deus ou a espiritualidade, os seus anjos da guarda, estejam te abandonando. A dor é um instrumento, e é um instrumento de lapidação. Se a vida fosse composta, fosse feita somente de conforto, de consciência espiritual, essa consciência espiritual, ela estaria dormindo. Consciência espiritual. Se a vida fosse feita somente de coisas boas, sem nenhuma dor, essa nossa inteligência espiritual, ela não estaria despertando. Quando nós enfrentamos experiências que são muito difíceis, é aí que despertamos para dimensões mais profundas de nós mesmos. O sofrimento, quando ele é compreendido de uma forma espiritualizada, porque a angústia, o medo, a ansiedade, as provações que cada um passa, podem ser compreendidas de uma forma materialista, egoísta. Todas as dificuldades que cada um passa podem ser compreendidas de uma forma, vou ser sincera com vocês, me perdoem,
ainda imatura. Mas, quando as provações são entendidas com um olhar diferente, com um olhar mais espiritualizado, isso deixa de ser só uma dor e passa a ser um mestre para você, a ser alguém que te ensina. Se a gente pudesse personificar a dor, um mestre, um aprendizado. Os nossos mentores, eles não querem tornar esse sofrimento, essa angústia, de uma forma, uma visão romântica. Como é que eu poderia colocar? Romantizada. Não é isso. Não é colocar como, não se preocupe, a dor é uma coisa que você tem que ver com olhos de serenidade, que é lindo e que você precisa passar por isso. Não é isso. Eles não querem e não estão aqui comigo para romantizar isso, nem para negar o peso que cada lágrima pode ter. As lágrimas podem ser pesadas, não podem? Aquela angústia que você sente pode ser difícil. O que os mentores querem, junto comigo, transmitir nessa doutrina nessa noite? Trazer um sentido de iluminação que está escondida. Algo que não se mostra quando vocês passam por dificuldades. Existe um mistério que está escondido. Existe um mistério do porquê. E esse mistério está por trás de cada um destes desafios. Em cada aprovação, em cada dificuldade, em cada traição que acontece, seja dos amigos, dos familiares, existe uma pequena sementinha, vamos colocar um exemplo de uma sementinha. E é uma sementinha de libertação. Essa sementinha que é plantada em cada problema, e tem umas pessoas que têm mais problemas do que outras, então imagina o tanto de sementinhas que elas não têm. Será que tem pessoas que guardam mais sementinhas do que outras? Que daqui a pouco cultivam uma floresta, um jardim enorme. Cada sementinha que é plantada e provém de um momento difícil, é como se fosse um convite que é feito por Deus e que proporciona os mais diversos ensinamentos. No plano físico, o espírito encarnado esquece temporariamente da sua origem divina. Sim, temos amnésia aqui na carne, aqui nessa vida encarnada. Uma amnésia forte. Quando mergulhamos neste plano material, é natural do ser humano se envolver em ilusões como, por exemplo, o ego, o orgulho, a vaidade. O que mais que eu posso citar? O apego às coisas, apego aos relacionamentos e aos prazeres que o mundo tem a oferecer. E olha que o mundo tem muitos prazeres deliciosos a oferecer. Por que eu estou olhando? Nada a ver, né, Jaci? Tem aproveitado muitos prazeres mundanos por aí?
Tá. Quem tem aproveitado prazeres mundanos? Vô. Ah, o vô tem uma cara de que tá aproveitando muito. Será que não? No passado. Aproveitou no tempo passado. O sofrimento surge muitas vezes como uma ruptura dessas ilusões. Porém, quando todas as coisas parecem que estão desmoronando, que estão caindo, aquilo que é superficial realmente acaba se dissolvendo. E é neste ponto que muitas pessoas começam a buscar o sagrado. Entenderam o que a mãe quis dizer aqui? Que nós, seres humanos, temos muito apegos e que a gente não reconhece isso como uma parte do nosso ego. E que a gente se apega a essas coisas. Será que aqueles nossos pensamentos de eu estou certa sobre isso, ele está errado, ela está errada, eu sei o que é bom para mim, você não sabe o que é bom para mim, eu sei que eu tenho que me posicionar mais, eu sei que a vida é assim, eu sei que a resposta disso é aquilo, eu sei que eu tenho um relacionamento estável e que meu marido, minha esposa, meu namorado nunca vão me abandonar. Eu sei que eu sou inteligente e que nada nesse mundo vai superar a minha superinteligência. Eu tenho certeza que eu vou passar naquela prova. Eu tenho certeza que aquele emprego é meu para sempre, que nunca ninguém vai me tirar daquele cargo. São apegos, são exemplos, porque eu quero que vocês entendam o que a gente está tentando dizer. Acontece todo dia, gente. Não venham com essas carinhas. Ai, nem sei do que você está falando, mãe. Eu faço isso todo dia. Eu tenho uma superioridade dentro de mim que diz que eu estou certa o tempo todo. Afinal de contas, a gente age conforme aquilo que acreditamos ser o melhor ou o correto, não é verdade? E o que nós estamos querendo dizer é que muitas vezes o sofrimento surge exatamente por isso, por causa disso. Porque essas ilusões, vamos deixar claro, um belo dia se quebram. Quem aqui tem dificuldade de ouvir verdades, por exemplo? De ouvir uma verdade na cara, de ouvir uma verdade, de ouvir, por exemplo, uma terceira pessoa que entra na sua vida e te diz uma coisa sobre você que lá no fundo você sabe, mas você não queria ouvir. É difícil, não é? É simples. Quem sabe seja o seu pai ou a sua mãe te falando isso. Quem sabe seja um melhor amigo tentando te trazer para um caminho, tentando te mostrar que o que você está fazendo não é bem assim. E de repente você tem uma postura que é repetitiva e que você não percebe. Viciosa, quem sabe? Vamos dar o exemplo de alguém que reclama de tudo. Porque as pessoas têm umas pessoas que ficam se olhando, né? E um belo dia alguém chega, poxa, com o coração aberto. Não é para julgar, para brigar. Tem algo que você poderia melhorar. Não quero ser rude, mas eu tenho notado que ultimamente você se tornou uma pessoa muito negativa. Eu? Negativa? Eu sou realista. Aí voltamos na doutrina do o que você fala, você concretiza. Aquilo que você verbaliza, você reforça. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir aquilo que elas não estão tão bem ainda, né? Ou de ouvir, por exemplo, o meu filho, ele não gosta de ouvir uma coisa que o pai, a mãe e a irmã insistem em dizer para ele. Ele fica chateado.
que a namorada dele é tóxica. Meu filho, a gente tá percebendo que você comprou muita coisa pra ela de Dia dos Namorados, bombom, cartinha, e ela não te deu nada. E a flor? Não, ela não me deu nada, mas é que ela disse que ela estava muito ocupada para fazer algo para mim. 9 anos de idade eles têm, ambos, tá? Ele fica chateadíssimo. Esses dias a gente pegou ela sendo super rude com ele no telefone, mandando ele até calar a boca. E a gente disse: Miguel, você tem que se afastar dessa menina. Ela não é boa pra você, você merece mais. O tanto que ele fica chateado, porque ele personificou nela uma princesa maravilhosa, linda. Porque ela é a garota mais linda da sala. A mais popular do período escolar deles ali, né? E ele ama ela com todo o coraçãozinho dele, no entendimento dele. Então o sofrimento vem da onde? Vem do apego. E quando essas ilusões se desfazem e você enxerga como realmente são as coisas. Alguns sofrimentos vêm dessas partes, né, dessas questões. Quantas pessoas somente foram capazes de olhar para a religião, para Deus, para a sua espiritualidade, ou entraram até para um terreiro de umbanda, para uma casa espírita, para um culto evangélico, não sei, ou até Wicca, budismo, quando tiveram uma grande perda. Quantas pessoas será que fazem isso? Muitas, né? Muitas. Quantas pessoas só param para realmente rezar com todo o coração quando a medicina humana, quando os médicos dizem que para o que você tem não tem mais cura, ou que o que você tem é muito grave, difícil. O sofrimento, de certa forma, não, de certa forma não, eu vou ser bem direta. Ele abre a porta para o sofrimento, ele chega na tua vida. Imagina que você está dentro da sua casinha confortável e a sua casinha começou a virar um caos, uma bagunça. O sofrimento abre a porta para que o conforto insistia em fechar. Ele abre a porta para algo que o seu conforto insistia em deixar fechado. Nos faz perguntar: quem você realmente é quando se encontra diante de uma dor verdadeira? Quem você é de verdade? O sofrimento abre esse tipo de porta. Vocês já viram alguém passando por um período de grande sofrimento? E como ela realmente ficou depois disso, ou durante esse período? Já conheceram pessoas assim? O que a vida está tentando te ensinar? Sempre que acontecer algo difícil, se pergunte. Pergunte a si mesmo o que a vida está tentando te ensinar. Qual parte de você precisa amadurecer com isso? Porque é um fato, tá? Alguém está sofrendo, se você está sentindo isso está te abalando, está te irritando, está te tirando do sério, peraí, você ainda está imaturo. Tem alguma coisa que você tem que aprender. Tem alguma coisa que você precisa amadurecer. Essas perguntas, elas são
Sinônimo, vocês conhecem o significado de sinônimo? Elas são equivalentes a um despertar, um acordar, um finalmente abrir os olhos para a espiritualidade. A Umbanda compreende que o universo ele é regido por leis espirituais. E que dentre essas leis existe uma lei que nós chamamos de lei de causa e efeito. Já ouviram falar dessa lei? De causa e efeito? Por que tem umas carinhas sendo um rostinho meio... Pois é, já ouvi falar. Será que é ruim conhecer essa lei ou ela nos traz um ensinamento profundo também? Causa e efeito. A lei de causa e efeito também ela é conhecida como lei do karma. Conhecem lei do karma? Lei do karma? Já ouviu, vô? Lei do karma. Vamos aprender algo novo hoje. Essa lei, ela não atua como vingança universal, mas sim como um mecanismo espiritual de educação, conforme os filhos já sabem. Essa lei nos diz que tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Absolutamente tudo. Até mesmo aquilo que você faz entre lá 4 paredes, escondidinho no silêncio do seu íntimo na sua casa, quando ninguém está vendo. Tudo que você faz gera uma consequência. Contudo, entendam que essa consequência que ocorre pelo que você fez não é uma punição, tá? Não é um castigo. Tem pessoas que veem assim, dessa forma. Está sendo castigado pelo que fez. Não é punição, é aprendizado. Eu aposto que já tem muitas cabecinhas pensando, nossa, eu devo ter feito muita coisa ruim, porque a minha vida está catastrófica. Não estou dizendo nada. Querem mais um chazinho? Pode ser que ele tem na garrafa, é porque é bastante. Pode falar, deixa eu falar aqui pertinho. Falou pra mim. As pessoas procurariam eles por 2 motivos: pela dor ou por amor. Uhum. Faz todo sentido. E hoje a gente está falando de um dos motivos que nos procuram. O sofrimento, neste contexto em que nós estamos abordando aqui hoje, ele não é imposto por um Deus que é brabo, por um Deus rancoroso, severo, castigador. Ele é permitido por um pai que, na verdade, é amoroso e que respeita algo importante que foi dado para cada um. Alguém sabe dizer o que é isso? Foi quase unânime a resposta. Ele respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. E este livre-arbítrio oferece experiências que aí sim nos conduzem em um caminho de maturidade. O espírito que é submetido às provas pode sim revelar uma luz mais pura, mais verdadeira, mais honesta. Mas normalmente a gente entende isso depois da tempestade, quando os pedacinhos já estão sendo colados de volta. Entretanto, sabemos que a maioria das pessoas não é capaz de compreender o sofrimento deste ponto de vista, desta ótica.
falta capacidade, porque uma coisa é a gente ouvir isso, assimilar e aceitar dentro de nós, né? Então, para algumas pessoas falta essa capacidade. E ainda tão pouco de absorver. Algumas pessoas não têm o potencial, não têm a energia para entender qualquer aprendizado. Por mais que você fale, repita e re-repita, tem pessoas que escutaram, eu entendi, mas não conseguem absorver. Tem alguns que são umas esponjinhas, absorvem tranquilamente, ou pelo menos tentam introduzir aquilo na sua vida ao longo de uma semana. Pode ser que daqui uma semana já esqueceu, já passou, mas tentou, entrou aquela sabedoria e um pouquinho sempre fica. E o reflexo disso vem ao longo do tempo. Mas tem pessoas que são pedra dura. E não adianta bater, que não fura. Você fala, passa anos estudando sobre aquilo. Entenda, o sofrimento não é para ser romantizado. É isso, aquilo. Quando sofre, é a mesma catástrofe de todas as vezes. É sempre o mesmo drama, não muda nunca, não amadurece. Isso porque ainda vivem repletas de sentimentos que são negativos. Quais sentimentos principalmente fazem com que essas pessoas não consigam absorver os ensinamentos? São dois, especialmente dois. E não são a mesma coisa, são coisas diferentes. A vaidade e o orgulho, exatamente. Poderia ser qualquer sinônimo, você acertou perfeito. O que impede uma pessoa de ser esponjinha da doutrina e virar uma pedrinha? Ser vaidoso e orgulhoso. Grande parte do sofrimento humano nasce de um orgulho que foi ferido. Pensem com carinho. A próxima vez que vocês ficarem chateados com qualquer posicionamento, se mais alguém quer um chazinho? Quer um chazinho? Próxima vez que alguém se sentir aqui dentro chateado, ofendido, magoado, vê se não é o teu orgulho. Não, seja bem sincero. Aqui vamos ser sinceros de verdade. Vamos escutar essa doutrina com todo o coração. Será que eu não estou sendo orgulhosa? Será que meu orgulho não foi ferido? Pode ser um pouquinho, talvez, né? Um pouquinho. Quem sabe? E sabe o que é pior? Tem gente que é birrenta, que aceita isso como verdade. Meu orgulho foi ferido. E continua fazendo birra. Mas depois passa, né? Passa e sai melhor dessa, tudo bem. Já viram pessoas fazendo beicinho assim? Que ficam lá no canto. O que foi? Nada. Deixa eu ficar na minha, tem umas coisas para processar aqui. Eu não tô a fim de falar agora, eu não consigo. Eu preciso de um tempo. Meu orgulho foi ferido, eu preciso de um tempo aqui, tá? Eu não faço. Você não vai ter comentar. Qualquer palavra. Que bonitinha ela. Chorar e fazer beijo. Depois que eu parei de chorar, eu tenho uma conversa. Ai, ela, depois que ela processou a informação, ela volta, né? Volta. Ainda bem que volta. Queremos controlar? Queremos. Vamos ser
razoáveis. Aqui tem pessoas inteligentes, adultas, não temos crianças que vão dizer que não é verdade. A gente quer controlar, tá? Vamos admitir isso. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar as situações da vida, sempre, o tempo todo. A gente reclama do mau tempo, da chuva, a gente reclama do trabalho, a gente quer que o trabalho seja ótimo, que não tenha problemas. A gente quer controlar os resultados finais de tudo que acontece na nossa vida. A gente quer, vamos ser sinceros, a gente quer. Queremos que o mundo siga a nossa vontade. De vez em quando, pelo menos. Mas o problema é que quando isso não acontece, o sofrimento é algo natural. A frustração, ela acontece. A frustração, ela é um convite. Aí tem gente que vai dizer, não, eu não aceito. Eu não aceito. Mas eu vou dizer para vocês que é uma coisa, é um convite. Você não precisa aceitar, tá? Mas é um convite. Entendam a minha afirmação. Quando você está frustrado, imagine você frustrado. Qual foi a sua última grande frustração da sua vida? Ou, às vezes a gente diz grande, mas era uma jantinha que você tinha planejado, não deu certo, e ficou muito chateado por aquilo. Pô, mas era importante para mim, era uma janta. Não, vamos falar de uma frustração mais significativa. Ai, tá, desculpa, eu tenho que respeitar o ponto de vista de cada um. Largou o pacotinho de biscoito. Uma frustração que é bem comum comigo é querer fazer compras na Shopee e meu marido dizer que não. Não, você não precisa disso. Por que você acha que você precisa disso? Isso é besteira. Mas eu preciso disso. Não, você não precisa disso. Só que às vezes tem coisas que são mais graves, mais difíceis. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo dia desses, e ele tem uma frustração bem grande no coração dele, e até encheu os olhinhos de lágrima, ele estava lembrando, recordando que um dia, ele disse assim, um dia eu me casei com aquela mulher, e hoje eu me lembro que quando eu estava casando com ela, era para ser para a vida toda, mas a gente não está mais junto, já faz 7 anos. Isso é uma frustração, não é? Você tinha um propósito, você tinha uma meta, e é uma frustração grande, não é? Ele não vê dessa forma, né? Existem muitos tipos de frustração. Conheço um rapaz que estava fazendo uma dieta extrema e rigorosa, mas todo domingo ele se dava o direito de comer uma pipoca natural que a gente frita na panela, aquelas pipoquinhas, não popcorn, pipoquinha de pacotinho, tu põe na panela, põe o óleozinho ali, ou tem gente que é mais fit, que coloca no equipamento que a pipoca sai sequinha. Não, não, a pipoca da panela, às 15 horas da tarde do domingo. Normalmente pessoas que são muito metódicas sentem muita frustração quando algo não sai da sua forma, na verdade. Pessoas que são metódicas demais. Frustram outras pessoas nesse caminho, por serem metódicas demais. E ele conta que ele era jovem, mas já um homem, sei lá, né? Era a mãe dele que fazia a pipoca, não era ele. Era a pipoca importantíssima, mas era a mãe dele que fazia, tá? Não julgo. E teve um domingo, depois de vários domingos, é que ele estava bem acima do peso e ele colocou aquilo
Sabe aquelas pessoas que colocam uma meta na cabeça e não param, são extremamente muito aficionadas, mas aquele domingo aquela pipoca era sagrada. Era o que dava motivação para ele. Ela fez uma pipoquinha de micro-ondas. Para algumas pessoas isso não parece ser muito, mas para ele foi o fim do mundo. Ele vai ter a idade do vô Gil e vai contar do dia que a pipoca não foi feita do jeito que ele queria. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não aceitem, mas é um convite. A frustração é um convite para você aceitar. Tem gente que não aceita, que vai fazer do seu jeito até o fim. Não é verdade? Tem, né? Eu tenho casos polêmicos aqui na minha vida. Um dia que eu queria uma coisa, que era uma coisa grande, importante, meta de Réveillon. E eu ficava me bloqueando, me bloqueando, me bloqueando. E um dia eu decidi, eu vou fazer, nem que o mundo exploda e não vou contar nem para ninguém. E descobriram antes de eu fazer, porque os mentores são os fofoqueiros. Foi uma frustração grande na minha vida. Eles comentaram, né? Porque certamente coisas que são importantes você não pode realmente fazer ou tentar fazer sozinho ou ir contra o universo. Se você tem pessoas, tem uma espiritualidade que te ama e te apoia, tem coisas na sua vida que você vai precisar compartilhar. E nem sempre os outros vão concordar e vão achar que é o melhor. Então avaliem com carinho em que momentos esse convite pode ser aceito. Esse convite de aceitar, pelo menos por enquanto, que essa situação não vai ser como você gostaria. Mas cada frustração é o convite para a humildade, para a aceitação, para você fazer uma reflexão. Uma reflexão para deixar de lado um pouquinho, pelo menos um pouquinho, a vaidade, o orgulho, o ego. Porque essas coisinhas, especificamente essas coisinhas, elas fazem com que o nosso espírito fique muito endurecido, muito rígido, uma pedra. Você vira uma pedrinha. Isso. Se arrumar, tá? A vaidade de se mostrar. Ah, você ser vaidoso porque você quer ser uma mulher bonita, isso pode estar nas suas metas de vida. Inclusive deve estar, não deve, Gabi? Ontem a gente estava montando um cronograma de combate à procrastinação. O que está nas suas metas de vida para você ser e fazer todos os dias? Bonita, ser cheirosa, escovar os dentinhos, tomar o seu banho, se arrumar de manhã, pentear os seus cabelos, vestir uma roupa que você gosta. Não necessariamente porque você quer sair se exibindo para o mundo que você é uma linda, porque você quer se sentir assim. Existe um tipo de vaidade quando a gente está falando desse segmento, que é negativo. Quando você começa a modificar demais alguma coisa em você, para agradar não só você, mas para se exibir para o mundo, aí extrapola. Mas não é desse tipo de vaidade que ele fala que nós estamos tentando transmitir hoje. É uma vaidade de eu estar certo. Ser vaidoso assim, ó. Hoje um cliente brigou muito com uma mulher que me contratou para ser engenheira para ela, porque é um absurdo que ele tenha contratado um serviço para ter que ajudar. Afinal de contas, ele fez uma procuração. Então, as pessoas que se virem, porque eu tenho um emprego muito importante, eu sou muito rico, eu não preciso fazer as coisas que vocês estão fazendo. Cobrem o que vocês quiserem. Não me interessa quando vocês vão cobrar para fazer isso para mim. Porque eu aqui, ó,
Não quero ser incomodada. Tem coisas muito importantes para fazer da minha vida. Eu sou uma pessoa muito estrelinha, sabe? Isso é uma vaidade que não é legal. Não é legal. Especialmente para quem é assim, né? Eu vou seguir minha vida com tranquilidade. As coisas não vão sair como ele quer. Não vão ser como eu gostaria que ele gostaria que fossem. Tem coisas que não dependem da gente. Depende da prefeitura, depende do prefeito assinar, sei lá, da secretária concordar. Não é assim. Eu quero construir uma casa que tem 80 metros de pé. Peraí, você não pode. Não, não importa que você é rico. Eu quero construir uma casa que entra na rua, que invade a calçada. Você vai ter uma frustração bem grande, não é assim? É esse tipo de vaidade. Ele da sensação, porque ele sempre quando ele faz ele diz que ele diz bem assim, aceitar o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Anotaram também no caderninho mental de vocês? Existem leis, existem regras, existem comportamentos aceitáveis, comportamentos inaceitáveis. Nem todo dinheiro compra. E não queremos nos tornar pedrinhas, ser pessoas duras, inatingíveis, que prejudicam as importantes lições que poderiam ser aprendidas em cada situação da vida. Se a gente for uma pedrinha, a gente não vai aprender coisas importantes que a vida tem a nos oferecer. Essa lapidação do espírito, esse desenvolvimento, essa evolução espiritual acontece quando a gente deixa de perguntar. Tem que deixar de fazer essa pergunta, tá? Você vai amadurecer, você vai evoluir quando você parar de perguntar. Anote. Por que comigo? Por que isso acontece só comigo? Mas é só comigo que isso acontece. E tem pessoas que dizem essa frase constantemente, com frequência. Mas é sempre comigo. Por que não acontece com fulano? Apontando o dedinho ainda pro outro, né? Prova comigo que ela acontece. Sempre acontece comigo. Porque, e troquem essa frase do sempre comigo. Troquem essa pergunta, por que comigo, pela seguinte pergunta: por que eu estou vivendo isso? Aí é diferente, é uma reflexão. E é para você, tá? Não é para o mundo inteiro. Hum, Quem sabe volta. Por que eu estou passando por isso neste momento na minha vida? É só comigo que é alguma coisa. É só comigo que acontece essas coisas. Não é só contigo, normalmente as coisas não são únicas. A forma como você vivencia, sente e vê, certamente é única, né? Mas eventos ruins, de formas muito semelhantes, acontecem com as pessoas. Pessoas são assaltadas, pessoas perdem as chaves de casa o tempo todo, a chave do carro, pessoas perdem os prazos para entregar os seus documentos, pessoas deixam cair o copo de vidro no chão, pessoas têm câncer, outras pessoas têm a perna quebrada, outras pessoas o dia começa dando errado do início ao fim. Não é só contigo, acontece com muitas pessoas. A forma como você reage a isso é diferente para cada um. Aí sim, né? Lembrou da pergunta? Era essa mesmo?
A lapidação do espírito acontece, então, quando a gente para de dizer por que isso sempre acontece? Por que comigo? E substitui por uma reflexão. Porque neste momento eu estou passando por isso. É uma mudança de perspectiva. E essa mudança de olhar, de ao invés de você reclamar, para você refletir, interiorizar, pensar, é capaz de transformar o sofrimento em uma ferramenta de autoconhecimento. As provas da vida, muitas vezes, acabam atuando como instrumentos que vêm para uma forma de purificação, quando enfrentamos perdas, traições, doenças, ou quando a gente possui até mesmo limitações. Somos levados, impulsionados, às vezes a gente não tem escolha, a libertar padrões que são antigos e que são íntimos nossos. Chora, desabafa, se arrepende, e é nesse processo que algo dentro da gente começa a mudar, a se purificar e a se limpar. Esse é também um dos motivos pelos quais os nossos mentores espirituais não retiram todas as dores do nosso caminho. Justamente porque eles sabem que certas experiências são necessárias, até mesmo para dissolver coisas ruins que estão com a gente, cargas pesadas, energias que estão paradas. Os mentores, eles respeitam o livre-arbítrio que foi dado por Deus. Os mentores, eles nos ensinam que devemos ser firmes. Os mentores, por exemplo, os mentores caboclos, eles ensinam a gente que a gente tem que ser firme, que tem que ser determinado. Mas, em contrapartida, aqueles mentores que nós chamamos pretos, velhos, já nos ensinam a ter mais resignação, ser mais forte diante dessas condições ruins, a ter mais sabedoria. Existem mentores na Umbanda, que são as crianças, não sei se vocês já conheceram, que ensinam você a ter leveza, a ser mais suave, mesmo quando você está passando por momentos de dificuldade. Vou dar mais um conselho hoje, que é bem importante. Não é superficial, é profundo. São palavras que vocês já ouviram, mas são importantes. Que é preciso, fundamental, ter fé. Aquela fé pura, verdadeira. Acreditar de verdade que os seus anjinhos da guarda, que os seus mentores espirituais, eu não digo propriamente Deus, porque ele parece ser tão, às vezes, distante, mas a gente tem figuras que estão pertinhas, figuras espirituais que estão mais perto de nós. Eles estão fazendo o possível para nos ajudar sempre. A Umbanda, ela esclarece que a verdadeira fé, ela não surge dos momentos de felicidade. A verdadeira fé não surge quando você está no seu momento mais feliz da sua vida. Ela se forja na adversidade. Porque quando tudo vai bem, acreditar em algo é muito fácil, é simples. Mas quando
as coisas não estão indo tão bem e parece que sua vida está num silêncio, está num abismo, quando parece que as coisas estão ficando difíceis, a fé é testada. Nesses momentos, que parece que está noite, que está escuro, que está difícil, a sua consciência é convidada a duas escolhas. Você tem duas escolhas. Você tem a escolha de ficar revoltado ou de acreditar. Em momentos difíceis, você tem a escolha de ficar cada vez mais endurecido, ou de aprender. Culpar o universo, culpar as pessoas, culpar o mau tempo, ou de crescer. Mas de qualquer forma, não se deve criticar a experiência. Porque a prova, ela não existe para destruir, mas sim para te fortalecer um pouco mais. Sabe quando a gente faz academia e você fica, o seu músculo cresce, para aqueles que fazem academia, conforme a resistência. E a fé, ela se expande diante dos desafios da vida. O sofrimento também ensina importantes lições de empatia para com os outros. Quem nunca sofreu uma coisa, dificilmente vai entender a dor da outra pessoa. O sofrimento amplia a tua capacidade de ter uma sensibilidade maior e de não ser indiferente aos problemas que os outros passam. Muitos trabalhadores da espiritualidade, inclusive, nascem e surgem de experiências dolorosas. Aquele que já superou a depressão ajuda quem está passando por isso. Aquela pessoa que está sofrendo, que já está tem mais capacidade de empatia e de entender o que o outro está passando. E até mesmo de assistir, auxiliar, porque é diferente de você dizer, eu imagino o que você está passando, de eu já passei por isso. Quem enfrentou a pobreza estende a mão com mais empatia. Quem já perdeu alguém que amava muito, aprende a consolar com mais verdade. Se vocês observarem por este sentido, o sofrimento também cumpre um papel que não é só espiritual, mas ele é social também. Ele desperta um amor que é comunitário, ensina que estamos todos aprendendo, cada um à sua maneira. Que com o auxílio dos bons guias espirituais, sejam todos capazes de nessa noite compreender que nessa vida nada é permanente. Portanto, nenhuma dor é eterna, nenhuma prova das quais estejam passando ou que venham a passar vai ser em vão, nenhuma queda
é definitiva. Tudo o que acontece coopera sempre para o amadurecimento seu como pessoa, como espírito. Que possamos todos, diante da dor, não apenas resistir a ela, mas aprender com ela. Que possamos, diante da perda, não só chorar, mas também crescer com essa perda. Que possamos compreender que o sofrimento, quando iluminado pela fé e por uma consciência, ele torna-se um instrumento que vai te libertar. Porque no fim, ninguém nasce pronto. Todas as pessoas vão se desenvolvendo conforme o seu caminhar. Espero que possam sempre encontrar apoio dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa casa. Aqueles que estiverem passando por momentos difíceis podem também sempre contar com a nossa assistência, com a nossa ajuda. Mesmo aqueles que são médiums, têm os irmãos e podem contar com seus irmãos. Se souberem de pessoas que precisam de ajuda e que de repente precisam até de uma assistência espiritual, podem avisar essas pessoas, tem um lugar tal que tenho certeza que pode também te trazer um aconselhamento, uma orientação. Dentro dos nossos ensinamentos de hoje, tem mais alguma abordagem, alguma perspectiva que vocês gostariam de trazer? Ou até mesmo alguma dúvida? Se não, eu espero que as palavras ditas aqui possam ter trazido mais um pouquinho de ensinamento para vocês e que esse ensinamento possa tocar o seu coração e o coração de todos à sua volta. Vamos dar início a este momento nos nossos passes espirituais.